Boa noite a todos vocês que aqui estão conosco para mais uma live do livro Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo. Hoje estamos na live de número 9 deste livro. São 10 lives que nós programamos fazer e estamos aí na reta final deste livro para iniciarmos um novo projeto a partir de fevereiro. E sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Deixa eu aqui entrar pelo nosso perfil particular também, a fim de que a gente possa acompanhar, a nossa programação. Adriana chegou conosco, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu desligar aqui o som para que a gente possa acompanhar, Então estamos aqui, eu entrei. Boa noite a mim também, Boa noite a mim também. E agora eu vou mandar os aviõezinhos, fixar aqui o comentário primeiramente, E aí já mando os aviõezinhos. Opa, não é isso não. Equilíbrio, moderação, equilíbrio e vida, Significa que o equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Então vamos lá mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. A Débora chegou conosco também. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Deixa eu ver mais aqui. A gente está mandando os aviõezinhos aqui. E eu gostaria de dar um recado a vocês que estávamos com uma programação de viagem na última semana. Então não iríamos fazer lives, mas por conta de mudanças de planos, Mudaram-se os planos, nós não vamos viajar mais. E por conta disso, para não ficar parado, vamos trabalhar, Vamos trabalhar. Denise chegou conosco. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então vamos trabalhar, Que como Jerônimo diz, quem não trabalha dá trabalho. Então vamos trabalhar. E eu gostaria já de avisar a vocês que no dia 29 de janeiro vai ser pelo nosso canal do YouTube, tá? Vai ser pelo nosso canal do YouTube, não vai ser pelo Instagram. Nós vamos fazer uma live daquele projeto Acolhimento. Vamos ter como convidada, desta vez, a nossa querida Martiele Neri, da cidade de Dores de Campos, Minas Gerais. Então Martiele já se comprometeu conosco, não definimos o tema ainda, Não definimos o tema ainda, mas a Martiele vai estar conosco, se Deus quiser. Ari chegou também, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Ari é um amigo querido do coração que sempre nos acompanha desde o início dos nossos trabalhos, hein, Ari? Estava conversando ontem com a Débora. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Estávamos conversando com a Débora ontem e o Ari está conosco desde praticamente o início desse nosso projeto. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Desde lá no início, quando a gente fazia live ainda, que nós fizemos 2 lives, se não me engano. Alcineide, boa noite, seja bem-vinda. Leninha, boa noite a você. Nós fizemos live comemorativas 2 anos do aniversário do Everton, lembram disso? E o Ari estava lá conosco numa das primeiras lives que nós fizemos. O Ari entrou também, O Ari entrou na live para cumprimentar o Everton. E nós fizemos na época um rodízio de pessoas que entravam na live para cumprimentar o Everton, Que foi um momento muito gratificante. Levamos aí praticamente mais de 1 hora de live e ficou lá a mãe dele, a Mari, que é a irmã, A mãe, a Cláudia, a Mari, que é a irmã, e nós fizemos esse projeto com muito carinho também. Eu lembro que o Ari estava lá conosco desde aquele momento, Boa noite, Herculano, seja bem-vindo. Então, é uma alegria contar com a presença não só do Ari, como de todos vocês, que estão aqui conosco, compartilhando esses momentos. E a gente percebe uma coisa muito interessante,
é que vai havendo uma rotatividade das pessoas que acompanham as nossas lives, né? Se a gente pegar pessoas que acompanhavam o início das nossas lives, à exceção do Ari, que eu lembro bem, né? Mas tem pessoas que acompanhávamos desde o início, hoje já não acompanham mais. Compromissos profissionais, familiares, né? Obrigado, Ari, obrigado. É recíproco, viu, meu amigo? E a gente fala assim, pessoas começaram naquela época da pandemia, quando a gente fazia live todos os dias, então havia uma certa... As pessoas estavam em casa, não tinha muito o que fazer, então, né, vamos fazer live, vamos ouvir live, vamos participar. Jorge, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Então, foi muito gratificante, ainda é gratificante, né? Eu falo, a gente dividir esse espaço com vocês é maravilhoso. Boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Luciane, graças a Deus, está bem melhor e mandou-nos uma foto lá da participação dela no grupo de estudos lá com a Ana Tereza, encontrando a Ana Tereza, mande um beijo para ela. Claro que você não vai encontrá-la nesse final de semana, que a Ana Tereza vai estar no próximo final de semana, na verdade, né? Dias 24, 25 e 26 de janeiro no Congresso Espírita de Uberlândia. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então, né, nós estamos buscando o nosso equilíbrio, como diz essas duas mensagens do Jerônimo, né? Equilíbrio e moderação, equilíbrio e vida, que estão no capítulo 48 e 49 deste livro. Você encontrá-la no sábado, então mande um grande abraço para ela. Fale, Luciane, que nós estamos aguardando ansiosamente para o dia, deixa eu ver aqui no meu calendário, salvo engano, dia 30 de abril, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, 30 de abril, Ana Tereza Camasmi vai estar conosco na finalização do livro Caminha que a Vida Te Encontra. E por falar em Caminha que a Vida Te Encontra, na próxima quarta-feira, dia 22, às 22 horas, olha só, 22 às 22 horas, pelo nosso canal do YouTube, vamos comentar mais um capítulo do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Tereza Camasmi. Mas enquanto não chega o dia 22, hoje nós estamos aqui no dia 15 de janeiro, lembrando aos amigos que dia 20 é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, né? Que legal, Luciane. Dia 20 é aniversário do Rio de Janeiro, a Luciane com certeza não vai trabalhar, né? Mas no dia 25 é aniversário da cidade de São Paulo, né? Então só que o pessoal do Rio de Janeiro cai numa segunda-feira e o de São Paulo cai num sábado. Mas fazer o quê? Tem gente que trabalha de sábado, né? Então bora lá. Bom, duas mensagens pequenas, tá? Mensagens pequenas, mas o objetivo principal dessas mensagens é a palavra que está nas duas, é o equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave da nossa jornada, da nossa vida. A gente sempre fala assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas buscar o equilíbrio, caminho do meio, caminho da retidão. E diz Jerônimo na mensagem do capítulo 48, equilíbrio e moderação. O lírio floresce no pântano, mas se mantém alvo, erguendo-se em busca dos raios solares. Sê indulgente, sê previdente, respeita os caídos sem se banhar na lama. E no capítulo 49, ele vai dizer para nós, equilíbrio e vida. A cigarra canta e no cantar se consome. Alegra os outros sem cuidar de si mesma. Entre o suor do trabalho e os voos da alegria, vive mais e melhor quem tempera-se no equilíbrio. Olha só que bonito, né? É até poético pensando nessa construção que o Jerônimo nos traz, né? Então vamos pensar na primeira mensagem. Moderação, né? Então a base, o equilíbrio e moderação. Ele diz que o lírio floresce no pântano, mas se mantém alvo, ou seja, se mantém limpo, erguendo-se em busca dos raios solares.
Então não é porque alguma pessoa nasce numa comunidade, né, complicada dentro do aspecto social que ela tem que se contaminar pelo meio. Embora o homem seja um produto do meio, não significa necessariamente que você tenha que seguir aquele preceito daquelas pessoas que levam uma vida desregrada, desregulada, dentro dos contrário aos princípios da moralidade, do amor ao semelhante. Então, vejam, essa questão é muito importante. Embora o lírio tenha nascido do pântano, ele não se contamina, ele se mantém claro, se mantém puro, erguendo-se em busca dos raios solares. E nós encontramos sim muitas pessoas que às vezes nascem numa determinada comunidade, uma comunidade extremamente carente, problemática, viciosa em todos os sentidos, e mesmo assim ela não se contamina por aquele meio. Ela vai em busca do seu progresso, da sua ascensão, do seu crescimento espiritual. Quão importante é lembrarmos disso. Então, não é porque você nasceu numa determinada situação que você tem que, né, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Não. Nós temos que buscar a nossa melhora, o nosso crescimento, sobretudo espiritual. Progredir financeiramente, sim, mas buscar o crescimento espiritual em busca da nossa melhora, como seres encarnados em busca de uma melhora espiritual. Por isso que ele coloca para nós aqui, que embora o lírio floresça no pântano, ele mantém-se íntegro em busca dos raios solares, né? Síndrome de Gabriela, exatamente, Luciane, exatamente. Nós não podemos nos deixar contaminar por essas mazelas com palavras que a gente sempre fala. Nós devemos trabalhar sempre na forma afirmativa e positiva. Quando nós pensamos, quando a gente fala, a palavra tem um poder muito grande. Tanto que existe alguns mantras, alguns decretos que as pessoas falam e aquilo vai interiorizando e se transforma em real. E muitos pais, muitas avós, muitos tios acabam muitas vezes embutindo pensamentos deletérios, né, na pessoa. E você não pode deixar-se receber aquelas energias e acreditar naquilo. Vá em busca do seu crescimento. E ele coloca, olha essa situação bonita, né? Ser indulgente, né? Seja indulgente. Indulgente é compreender que outras pessoas, como está lá no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos. Você mandou convite para a Lourdinha, mas acho que ela está um pouco afastada das lives, viu, Ari? A Lourdinha deve estar um pouco afastada das lives. Ela falou que estava com alguns probleminhas de saúde, então estava um pouquinho afastada. Mas obrigado por ter enviado o convite para ela. Então, a indulgência é você compreender que a pessoa, né, qual o sentido, o significado de caridade segundo compreendia Jesus, né? É o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, indulgência com as imperfeições alheias. Compreender que aquele irmão que está no erro, que está numa situação deprimente, você ter indulgência, compreender que ele está no estado momentâneo, ele haverá de progredir, sim. E ser previdente, ele coloca também, ser previdente, ou seja, não se, né, vigie, ore, mas vigie também, né? É aquilo que eu sempre falo, assim, é aquilo que a Ana Teresa coloca com muita propriedade. Ela fala assim, olhai, vigiai e orai. Não é só vigiai e orai, é olhai. Olhe também no entorno, olhe aonde você está, preste atenção naquela realidade que você está vivenciando. E aí você, né, seja previdente. Né? Que é aquele ditado que fala, né? Confie em Deus, mas tranque seu carro. É uma questão mais ou menos particular que as pessoas têm que, né, faça a tua oração e tudo mais, mas seja previdente. Preste atenção na tua jornada, né, no teu caminhar. E olha que bonito. Respeita os caídos sem se banhar na lama.
E eu lembro daquela frase muito famosa do Chico, que dizia assim: visite o doente, mas não deite na cama dele. Visite o doente, mas não deite na cama dele. Ou seja, tenha compreensão, tenha empatia pela dor do próximo, mas não traga aquela dor para fazer morada no seu coração. Cada um de nós tem uma jornada, tem uma razão, tem um porquê de passar por determinadas situações. De passar por determinadas provas. Então, equilíbrio e moderação, né? Sem exaltação, moderação. Importante trazermos essa reflexão. E na mensagem do capítulo 49, equilíbrio e vida. Então, olha a parte poética agora. A cigarra canta e no cantar se consome. De fato, né? Ela vai cantando, 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 cantando e ela se consome. Alegra os outros sem cuidar de si mesmo. Entre o suor do trabalho e os voos da alegria, vive mais e melhor quem tempera no equilíbrio. Então vejam como é importante, né? Muitos de nós levamos uma vida preocupados demais com os outros e não cuidamos de nós mesmos. E nesse cuidar dos outros, acabamos muitas vezes nos consumindo, qual cigarra quando canta. Então é importante que a gente busque o autocuidado, né? O autoacolhimento, o autoamor, o autoperdão. É tão importante isso, né? A gente às vezes coloca sempre de uma forma para os outros, né? O acolhimento, o perdão, o cuidado, mas essas palavras têm que ser reflexivas. Elas têm que ser reflexivas. O autocuidado, o autoamor, o autoperdão, a autocompreensão das suas fragilidades humanas. E lembrarmos, né, que nós devemos buscar, né, que ele coloca assim, entre o suor do trabalho e os voos da alegria, mais e melhor quem tempera-se no equilíbrio. Ou seja, a pessoa que trabalha demais, é o famoso burnout, né? A pessoa não é burnout, burnout é a decorrência, é a doença decorrente do excesso de trabalho. Workaholic, são as pessoas workaholics, né? Só pensam em trabalhar. E aquela outra também que só vive na flauta, né? Só não se preocupa tanto no trabalho. Então é buscar o que ele coloca. Vive mais e melhor quem tempera-se no equilíbrio. Como eu estava dizendo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto trabalhar demais, nem tanto divertir-se demais. Sempre na dosagem certa, no equilíbrio. E a chave da nossa felicidade está no equilíbrio. Está no equilíbrio, né? E o Simão Pedro de Lima, ele traz sempre nas suas palestras, eu lembro que ele trazia sempre nas palestras de um filósofo, um grande filósofo, chamado Balu, que é o urso do Mowgli, né? Daquele desenho animado, daquele filme de animação, o Mowgli, né? E ele falava assim, né? Eu digo o necessário, somente o necessário, pois o extraordinário é demais. Então vejam, o necessário é aquela questão, né? Qual que é o limite entre o necessário e o supérfluo? Nós muitas vezes buscamos o supérfluo colocando nele uma roupagem de necessário. Mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E na verdade não é bem assim, né? Débora colocou assim, ó: qualquer crescimento na vida, assim como as árvores, além do movimento para fora, a gente faz, acho que para dentro também, né? Deve ser isso, Débora. Acho que não deu para concluir. Mas lembrar da questão entre o necessário e o supérfluo. O que realmente é necessário para a nossa vida? Não esquecer da parte de dentro, assim como as raízes das árvores. Muito bem.
Marcaus, boa noite, seja bem-vinda. Não deu para entender o nome, mas seja bem-vinda. E então eu digo assim, essa diferença, o equilíbrio entre o necessário e o supérfluo é realmente a chave da nossa vida. E tantas pessoas trabalham exaustivamente para cuidar, né? A Débora escreveu cuidar, eu entrei no cuidar. Cuidar de nós mesmo é prioridade. Tantas pessoas trabalham exageradamente para conquistar isso, aquilo outro, e acaba deixando aí. Então a gente tem que pensar assim, até que ponto aquilo é necessário para mim? Ah, mas eu preciso ter um pé de meia para minha velhice, para minha aposentadoria. Sim, a previdência, inclusive, está aqui na outra parte que do Jerônimo falou. Ser indulgente, ser previdente. A previdência é importante, sermos previdentes. Né? Porque não basta apenas e tão somente nós vivermos para o hoje. Ou como a gente fala assim, olha, a pessoa ali vende o almoço para pagar a janta. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Mas entre o necessário e o supérfluo, nós precisamos compreender, encontrar o caminho do meio, para que a gente não viva na penúria e também no excesso. Ah, mas eu preciso disso. Eu lembro de uma frase muito engraçada, né? Uma história. É uma ficção, claro, né? Diz que uma pessoa, um guru chegou num determinado vilarejo e ele era muito famoso pelos seus conselhos. E quando chegou, souberam que esse guru estaria ali naquele vilarejo, várias pessoas das circunvizinhas vieram para lá, né? Vieram para lá para conversar com ele, para ter alguma informação, para ter alguma orientação espiritual. E aquela fila enorme, chegou uma pessoa, depois de muito tempo aguardando na fila, chegou para ele e falou assim: mestre, eu gostaria de um esclarecimento, de uma ajuda sua, pois eu não sei exatamente o que eu faço com a minha segunda casa, se eu alugo, se eu vendo, se eu faço um projeto de parceria com alguém. O guru coçou as suas longas barbas, pensou e falou: meu amigo, você está com um enorme problema. Ele ficou assustado, deu até um pulo para trás, mas espera um pouquinho, estou fazendo uma consulta que eu faço com a segunda casa, ele fala que eu estou com um enorme problema, qual que será esse problema então? Aí o guru fala para ele: então, se eu tivesse uma casa eu já tinha um grande problema, você tem duas. Então, claro, né? Não é bem por aí, né? A gente é só uma referência. O Ari está falando do exemplo do bambu, que leva tempo para fixar suas raízes, depois desenvolve metros de altura. E também, né, Ari, aquilo que a gente coloca, né? Ele curva-se diferentemente, né, ao sabor dos ventos, em composição àquele rígido carvalho que uma tempestade acaba derrubando, né? A flexibilidade também é o meio do equilíbrio. Lembrarmos da flexibilidade em nossas vidas. Muitas vezes trazemos dores nas nossas articulações. Por quê? Porque não somos flexíveis, somos rígidos em conceitos, em julgamentos, em atitudes. Olha só, o corpo fala. As nossas dores, as nossas dificuldades são inerentes a processos da nossa mente. De acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu estou agindo, eu vou somatizar no meu veículo físico dores, situações complicadas. Então, vamos começar a analisar por que e qual a razão daquelas dores chegarem para você num determinado lugar. Faça uma análise. Por quê? Por que você está tendo, né? O corpo fala, exatamente, Débora. E por que você está tendo aquilo? Será que se você está com dor nos joelhos, significa que você é o quê? Você é uma pessoa talvez muito rígida. Você não está sendo flexível, não está tendo empatia, está fazendo julgamentos precipitados. Pessoas que muitas vezes
trazem problemas na voz, não consegue às vezes, não consegue falar, porque engole, aquilo que a gente fala, engole sapo, né? Tem uma coisa, não consegue pôr para fora. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Pessoas que guardam mágoas e ressentimentos, e o corpo vai absorvendo tudo aquilo. Então, a gente tem que analisar as razões e os porquês. Claro que não é tudo 100%, né? Existem questões de ordem espirituais, né? Que já trazem do passado, da laringe, né, Débora? Trazem do passado, num processo de resgate, num processo de aprendizagem, né? E não é o porquê, é o para quê, qual a razão e o porquê. Também existe uma outra questão que é a parte genética. Então, a gente está colocando muito superficialmente. Eu não tenho conhecimento nenhum na área, né? Estou falando meio de como é que fala? Meio de achismo aqui, tá? Não tem nenhum estudo que eu estivesse baseado para estar falando isso. A gente lê alguma coisa, então a gente dá uns palpites assim. Mas o que a gente sempre coloca, analisemos as nossas atitudes frente à vida, né? A vida ela é relativamente simples e nós temos a enorme capacidade de complicar a vida. Por quê? Porque não trazemos o equilíbrio como mecanismo para o nosso crescimento espiritual. Claudinei, boa noite, seja bem-vindo. Então, lembrarmos que o equilíbrio é a chave da nossa evolução. Buscarmos o caminho do meio, não tomarmos partido de A, de B, de C, né? Não se apaixonar demais por determinadas teses que às vezes não são verdadeiras, que criam às vezes uma situação de desavença. Então, tem um ditado que fala assim: se custa a sua paz, então é caro demais. Então, vai custar a sua paz? Não, então é muito caro. Não vale a pena pagar esse preço. O preço da nossa paz de espírito é irrenunciável, inegociável. Devemos buscar sempre a nossa paz, custe o que custar, né? E a gente tem que sempre pensar aquilo, né? Você quer ser feliz ou ter razão, né? Regina, seja bem-vinda, boa noite. Enxaqueca seria algo que pensamos muito e não conseguimos resolver. Tem uma coisa, né, Débora? A gente vai pensar assim, a gente tem mania de pensar demais no futuro e às vezes vem a vida e muda os nossos planos. Eu estava com uma viagem programada para a semana que vem, né? Para a semana que vem, dia 24, ia viajar dia 24. Surgiu uma situação que tivemos que mudar os planos. Fazer o quê? Mudança de planos. A gente tem que se adaptar. Claro que você não gosta, né? Você faz toda uma programação e aí, fazer o quê? Reclamar? Não adianta. Deixa eu ver aqui ficamos presos em situações que causam doenças. Exato, né? A gente fica ali martelando. Nossa, quantas vezes tantas, né? Eu lembrei até do Jerônimo na história da princesa e do jardineiro. Quantas vezes, princesas, vezes tantas, ele fala, né? E a gente fica sem dormir por alguma questão que você não vai conseguir resolver. Aí amanhã, às vezes, a situação tem um outro rumo totalmente diferente, você ficou ali, perdeu o sono, ficou matutando, não adianta nada. E a Débora colocou aquela frase, né, que quando a gente acha que sabe todas as respostas, Deus muda as perguntas. E a gente tem que entender que tudo existe uma razão e um porquê. Né? Não sabemos. Não, foi livramento. Gente, também não podemos ser tão fatalísticos assim. Né? Pode ser, pode não ser. Tá? Não significa nada disso. A gente tem que entender que são situações que às vezes mudam o rumo e a gente viaja um outro dia, né? Uma outra época, não tem problema. Né? E a ansiedade toma conta da gente, né, Débora? Olha só, eu preciso, falando com vocês aí, como eu falei,
que dia 20, na semana do dia 27, não iria fazer lives, mas o que aconteceu? Como não vamos viajar, vou fazer as lives tanto na segunda como na quarta-feira, dia 29. Dia 27 e dia 29. Dia 29 já convidei a Martiele, e a Martiele vai estar conosco no projeto Acolhimento. E no primeiro projeto, primeira live que nós fizemos do acolhimento, foi com a Flavinha, e a gente jogou apenas e tão somente o tema central, que foi acolhimento. E agora, dentro desse projeto acolhimento que a gente vai fazer, não é assim todo mês, uma vez ou outra, mas a gente sempre vai divulgar. Estou aguardando a Martiele dar o subtema, né, desse projeto que a gente vai fazer. Então, será no dia 29 às 22 horas pelo nosso canal do YouTube. Então, as duas próximas quartas-feiras teremos live apenas no nosso canal do YouTube. Segundas-feiras serão pelo nosso canal, perfil do Instagram, e as quartas-feiras pelo nosso canal do YouTube. Já preparando vocês, porque a partir de fevereiro, Momentos com Jerônimo Mendonça, a partir do dia 5 de fevereiro, toda quarta-feira, à exceção da última quarta-feira do mês, que será sobre o livro da Ana Teresa, Momentos com Jerônimo Mendonça pelo nosso canal do YouTube. Perfeccionismo. Tá vendo? Olha quantos assuntos tem, né, pra gente jogar nesse projeto de acolhimento. Ansiedade, perfeccionismo, controle, tem tanta coisa. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que a Martiele, qual que é o subtema que ela vai colocar. Eu deixo sempre para o convidado escolher alguma coisa, né? E até eu coloquei uma frase de efeito lá aquela frase que a gente coloca no WhatsApp, nada muda se eu não mudar. E a Martiele até me perguntou, por que está precisando mudar tanto? O que está acontecendo, né? Falei, está acontecendo nada, né? Aí eu joguei para ela, né, uma palestra que eu vou fazer presencialmente no dia 21, Ano Novo versus Eu Velho. Então é essa questão, né, que a gente sempre coloca. Não adianta você esperar um ano novo se você continua sendo a mesma pessoa. Então, em síntese, nada muda se eu não mudar. Poderia usar o mesmo tema para esta palestra, Ano Novo versus Eu Velho. Certo, gente? Bom, finalizamos então este capítulo, esses dois capítulos, e na segunda-feira, vamos falar dois capítulos também, A Caminho da Luz e Brilhai-vos. Tá? A Caminho da Luz e Brilhai-vos, capítulos 71 e 72. Finalizamos não o livro, mas o projeto que nós nos propusemos fazer 10 lives sobre este livro. Como eu falei para vocês, são trechos pequenos, são mensagens curtas, e nós fizemos uma junção de 2 ou 3 capítulos, hora de um só, hora de 2 ou 3, para que a gente conseguisse trabalhar os temas dentro de uma live de em média 30 minutos. Certo, gente? Bom, agradecendo a presença de vocês, Tânia, boa noite, chegou para a prece, fique conosco. Agradecendo a presença de vocês aqui na nossa live, convidando para estarem conosco na próxima segunda-feira, dia 20, às 22 horas, para a finalização deste livro, né, Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo. E agora nós vamos às nossas vibrações. Neste momento, convido a você, querido amigo, querida amiga, sentindo-se confortável neste ambiente, se assim preferir, feche suavemente seus olhos, tome uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia que eleva os nossos corações às esferas luminosas, dirigindo os nossos pensamentos ao encontro do querido Mestre Jesus,
rogando a Ele que possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Abençoe aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja de ordem emocional, física ou mesmo espiritual. Estejam nos seus lares. Que a espiritualidade amiga possa fazer uma energização desses ambientes, fazendo uma limpeza espiritual, rogando que as energias deletérias porventura existentes nesses ambientes sejam substituídas por energias de luz, de paz, de equilíbrio e saúde do corpo e da alma. Pedimos também por aqueles que estão internados nos hospitais, passando provas difíceis muitas vezes, às vezes numa situação de pós-desencarne. Esses que partiram para o plano espiritual possam ser amparados e socorridos, trazendo também conforto e lenitivo para os entes queridos que aqui ficaram. Que possam também os nossos bons amigos espirituais visitar os asilos, os orfanatos, as prisões, e também acompanhar aqueles irmãos que perambulam pelas ruas perdidos em vícios, drogas ou alcoolismo. Envolva, Senhor, esses irmãos no ambiente de pura luz. Pelo nosso país, envolto em muitos problemas de ordem econômica, social, política. Pela nossa humanidade tão sofrida, envoltas em guerras, fome, problemas sociais, climáticos. Faz parte da evolução do planeta e assim compreendemos, Mestre. E neste momento, recolhidos, hermanados num só pensamento, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos. Pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira às 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!